Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e irmãs, hoje é dia 6 de agosto, é dia da transfiguração do Senhor. É a festa do Senhor Bom Jesus. O Senhor Bom Jesus, de mãos atadas, que nos recorda a imagem da flagelação de Cristo, é o mesmo Senhor que aparece no episódio da transfiguração no Monte Tabor, narrado pelos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. Vamos ouvir o evangelho desta festa do Senhor Bom Jesus, da transfiguração do Senhor, que é de Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 36. Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o evangelho que nós ouvimos narra a transfiguração do Senhor. O Senhor, na sua caminhada rumo a Jerusalém, certo de que deveria cumprir a missão sendo obediente ao Pai, morrendo na cruz, passando pela humilhação, passando pela anulação de si mesmo, o Senhor, para mostrar aos discípulos que a vitória com ele é certa, para mostrar aos discípulos que a glória da ressurreição é a certeza, sobe com os 3, Pedro, João e Tiago, para a montanha, e ali se transfigura diante deles. Seu rosto mudou de aparência, sua roupa ficou muito branca e brilhante. O Senhor se transfigura para mostrar que, apesar da cruz, apesar da morte, a ressurreição é certa. O Senhor nos mostra com a sua transfiguração, irmãos e irmãs, que também na nossa vida, apesar das cruzes que temos que enfrentar, apesar do sofrimento, das dificuldades, das preocupações que muitas vezes cercam o nosso coração, a vitória é certa. E isso nos é garantido porque o Senhor, ele está revestido de glória, esta glória que um dia também nós estaremos. Ao despertarem, os discípulos viram a glória de Jesus. É esta glória, meus irmãos e irmãs, que nós buscamos na nossa vida. Por isso queremos dizer, como a voz, escutando o Filho de Deus, escutando o escolhido: Este é o meu filho escolhido, escutai o que ele diz. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se a nossa homilia foi edificante para você, não esqueça de deixar o like, comentar e compartilhar. Conheça também o nosso podcast e que Deus lhe abençoe sempre. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho.
lâmpada para os meus pés, Senhor,